Olá! O petróleo descoberto abaixo da camada de sal do Oceano Atlântico, a 7 quilômetros de profundidade, é visto como uma riqueza capaz de transformar a vida dos brasileiros. No país inteiro começou uma discussão sobre o aproveitamento desses recursos. A Convenção do Mar estabelece que um país só pode exercer o direito de exploração da plataforma continental e de seu subsolo até um limite de 200 milhas náuticas a partir da base. A descoberta no pré-sal fez com que a ONU desse sinal verde para o Brasil incorporar, para além das 200 milhas, mais 712 mil quilômetros quadrados de extensão. Um aumento de vital importância para o nosso país, mas que também aumenta a nossa responsabilidade contra acidentes e na preservação ambiental. Mas, afinal, o que será que existe nas águas profundas do nosso oceano? Que recursos naturais temos para preservar? O Censo da Vida Marinha mostrou que só conhecemos 1% do que existe em nossos mares. Vamos então agora literalmente nos aprofundar no assunto com a ajuda de especialistas. Lúcia Campos é bióloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD em Oceanografia Biológica, dedica-se aos estudos de oceano profundo. Trabalha sobretudo na margem continental brasileira profunda e na região antártica. Coordena um projeto que pesquisa a biodiversidade marinha e processos evolutivos e oceanográficos. É também a assessora de assuntos científicos internacionais do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais. A capitão de mar e guerra Marise Silva Carneiro possui graduação em administração de empresas e pós-graduação em gestão ambiental e ordenamento territorial. Na Marinha do Brasil desde 85, há 4 anos trabalha na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, onde é subsecretária do Plano Setorial para os Recursos do Mar. Cristiano Sombra é mestre em Geologia, trabalha na Petrobras desde 1978, onde atua na área de exploração e produção de petróleo. Coordena o PROSAL, Programa Tecnológico para o Desenvolvimento da Produção dos Reservatórios do Pré-Sal. David Zi é engenheiro civil, mestre em Oceanografia e doutor em Geografia Ambiental. Coordena o mestrado profissional em Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida e é professor da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tem experiência em oceanografia costeira e impactos ambientais em ecossistemas urbanos costeiros. Puxa, essas palavras estavam todas difíceis, vamos começar a tentar simplificar isso agora, Sombra. Faça para a gente um resumo, eu falei aqui da importância do pré-sal, na época que o então presidente Lula até divulgou, teve aquela repercussão mundial, o Brasil agora virou, até tem um shake. Qual o peso numérico disso? Realmente é muito importante essa descoberta para o país? É muito importante porque está inclusive divulgado no plano de negócio da Petrobras 2011-2015, a expectativa é que até 2020 nós vamos dobrar as nossas reservas e isso, na sua grande parte, se deve à incorporação das reservas do pré-sal, né? Então é o dobro do que temos hoje, pelo menos. Quer dizer, com isso já é uma autossuficiência garantida? Bom, a autossuficiência hoje já é realidade, né? Nós já produzimos 2 milhões, mais de 2 milhões de barris, 2 milhões e 300, e a expectativa é que em 2020 o país vai estar produzindo próximo a 5 milhões de barris, e desses praticamente 2 milhões seriam do pré-sal. Então até lá vai ter uma contribuição adicional de mais de 40% aí dessa produção já vinda do pré-sal, né? Bem, uma outra questão que logo vem quando a gente faz a exploração em águas tão profundas, e a Petrobras é, vamos dizer, mestra no assunto já de longos anos, o problema do risco. Eu vou perguntar para o professor David. Acidentes como ocorreu no Golfo do México, lá também no Mar do Norte. Claro que há um cuidado enorme da ciência aplicada para isso, mas e aí, é inevitável? Pode acontecer? Como é que o senhor vê essa questão? Olha só, nós vamos estar trabalhando com alguma coisa a 7 quilômetros distante. É preciso desenvolver tecnologia, é preciso desenvolver cuidados, né? Não apenas a questão da acessibilidade, né? Porque uma coisa é a gente saber que existe petróleo, outra coisa é a gente conseguir chegar lá
com segurança, retirar com segurança e, ao mesmo tempo, aproveitar toda essa infraestrutura que a Petrobras está desenvolvendo para não apenas focar para o petróleo, mas outros recursos naturais que existem naquela região e da costa brasileira até lá. Então, é um universo novo que está se abrindo, né? Tudo que a gente conhece em terra, nós vamos agora ter que desenvolver para descobrir no mar, né? E além do mar, está no subsolo submarino, que é pior ainda. Quer dizer, a questão da acessibilidade é uma questão muito importante, é uma questão que requer desenvolvimento de tecnologia. Inclusive, hoje, nós podemos nos orgulhar com a Petrobras, que é uma das poucas empresas do mundo que tem tecnologia em exploração em águas profundas. E é preciso também que a gente desenvolva segurança na exploração, para que não aconteça esses acidentes como ocorreram no Golfo do México, que por uma questão de um detalhe, de um equipamento que eventualmente não se tomou o devido cuidado, houve uma perda que não foi nem mensurada ainda. Por quê? Porque todo aquele recurso de petróleo que extravasou para o mar, os estragos e os efeitos colaterais que isso causou na época e continua desenvolvendo, porque existem impactos de curto, médio e longo prazo. Então, para dissolver é difícil, né? Exatamente. Então, a gente precisa, antes de mais nada, ter um cuidado muito grande na prevenção, né? Durante a exploração, na mitigação de eventuais impactos, né? E para isso é que o Brasil agora tem uma grande oportunidade de desenvolver essa tecnologia, né? O Brasil hoje não é o país do futuro, o Brasil hoje é o futuro. Entendeu? Deixa eu aproveitar essa questão, você diz a médio e longo prazo. Você falou aí que não é possível até mensurar a capacidade dos estragos por um acidente como a do Golfo do México. E aí a gente vai exatamente na mensuração desse censo. A gente só conhece 1%, quer dizer, então a gente não sabe nem o que aconteceu direito lá, é verdade? Quer dizer, quantas espécimes que morreram, é difícil, não? É difícil, mas é algo que está sendo feito. Muitos pesquisadores, inclusive do próprio Censo de Vida Marinha, estão envolvidos nessa questão do Golfo do México. Mas esse 1%, quando a gente fala em 1% de oceano, fica difícil das pessoas visualizarem o que isso representa. Mas mais da metade do planeta é coberto por água. 80%? 80%. Né? E quando a gente imagina que no início do Censo de Vida Marinha, 10 anos em torno de 2000, 2001, quando começou, na verdade, nós conhecíamos algo em torno do tamanho da cidade de Londres. E atualmente, depois de 10 anos de trabalho, o que nós conhecemos é algo em torno do tamanho da Grécia. É muito pouco de conhecimento. Você fala em extensão territorial. Extensão territorial. Do que foi quantidade de seres vivos também, então é incalculável. Na verdade, hoje nós temos cerca de 30 milhões de registros no banco de dados do censo, mais de 6.000 espécies ainda por serem descritas, muitas mais aguardando descrição. Foram muitos países envolvidos e nós estamos planejando mais uma etapa de 10 anos para dar continuidade a esse trabalho. Que é uma mobilização mundial. Mundial, porque o custo de trabalho no mar é muito elevado e, especialmente quando se trata de oceano profundo, é importante que consórcios sejam feitos para que se use alta tecnologia para observar e elaborar sistemas de observação remota para poder porque não dá para mergulhar 7 quilômetros, né? Com submarino, com robô, a gente chega lá, então a gente precisa desenvolver tecnologias de observação remota para facilitar a nossa compreensão dos processos, não só dos processos físicos, mas como eles afetam a vida marinha lá no fundo. Isso, nós vamos até depois aprofundar um pouquinho mais com Sombra essa questão da tecnologia que a gente desenvolveu para poder chegar, né? Que pressão que tem lá e tal, algumas curiosidades. Mas para completar nessa nossa primeira rodada, eu vou pedir, posso chamar a Marise, né? Não preciso bater continência, não. Não. Eu gostaria de saber lá na comissão interministerial qual é o escopo. Vocês coordenam exatamente uma quantidade de pesquisas? Sim. Como é que é a função dessa comissão? Na realidade, a comissão ela é formada por um grande colegiado, né, que são 18 órgãos e instituições governamentais, e dentro da CIRM existem vários programas
e um deles é direcionado à questão da formação de recursos humanos em ciências do mar. Então, é uma área, essa área de mar profundo ainda, são pouquíssimas universidades que têm esse curso, né, de formação, essa formação, pesquisas também nessa área são poucas, mas a tendência eu acho que é a gente investir nisso. E é o que a gente tem procurado fazer nesse comitê, né? Tem um comitê específico para essa questão da formação realmente, não só da formação na graduação e na pós, mas também na pesquisa. Tá, e vocês coordenam também como um mapeamento do que é que existe de pesquisa, porque envolve o Ministério da Educação, o Ministério da Marinha. Na realidade, atualmente são 35 instituições de pesquisa de universidades que têm formação nessa área de ciências do mar e também grupos de pesquisa. Embora os grupos de pesquisa estejam muito ainda dispersos, a gente ainda não tem esse dado e estamos trabalhando nisso para que a gente consiga, pelo menos, mapear melhor essa questão dos grupos de pesquisa, principalmente nessa área de mar profundo. Perfeito. Bem, fizemos uma introdução geral ao assunto, vamos ter que fazer um intervalo. Já já a gente volta para se aprofundar ainda mais no tema do nosso Tome Ciência de hoje. Um instantinho só, a gente volta já já.